Posso abrir o Skype? Eu tenho Skype aí. Ok? Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um web seminário da ComSchool, mais uma iniciativa aqui para compartilhar conteúdo, agregar valor. E eu fico muito feliz de falar sobre um assunto espetacular e agradeço a colaboração de vocês, agradeço a atenção, a disponibilidade do tempo. E para quem não me conhece, meu nome é Levi, eu faço parte aqui do time de Customer Success da ComSchool. O que é isso, Customer Success? É a experiência do cliente. Então, como que você consegue encantar o cliente? Isso assim, em linhas gerais, né, de uma forma bem resumida. E hoje estou aqui para falar sobre quais são os 5 principais pilares do Omnichannel. E quem vai acompanhar é o Marcelo Fischer, ele é Head de Vendas da Itelios. Marcelo, obrigado aí por você participar com a gente, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Levi. Eu quero pedir antecipadamente aí desculpas por eu não poder estar com vocês na sala, mas assim como o Omnichannel é uma história muito dinâmica no mercado e eu estou inserida nele total, então eu tenho uma outra agenda muito próxima e a gente acabou não conseguindo estar juntos. Mas vamos falar que o assunto é incrível. Bacana, maravilha. Então agradeço, pessoal. O Marcelo estaria aqui hoje, mas ele teve imprevisto, mesmo assim conseguiu aí acessar a distância. Então agradeço o seu tempo, Marcelo, a participação aqui. O Marcelo, a foto dele está aqui? Aqui, ó, aparece aqui Itelios, né? A empresa que ele vai... a empresa que ele representa, né? Itelios. E eu peço para você, aqui, ó, fotinho do Marcelo aqui para vocês conhecerem, pessoal. Marcelo, se apresenta, conta um pouquinho do que quem é a Itelios, né? Antes da gente começar a falar de fato sobre Omnichannel. Legal. Obrigado, pessoal. Quem quiser conhecer ou trocar uma ideia depois também, é só acessar lá o LinkedIn, procurar Marcelo Fischer na Itelios, é facinho de achar. A Itelios é uma consultoria digital especializada no segmento de Omnichannel e aquilo que a gente hoje chama de Connected Commerce, que é como a gente conecta todas as experiências dos clientes com as marcas, né? A Itelios tem mais de 15 anos de história no mundo, há 10 anos no Brasil, e desde o ano passado a gente faz parte do grupo Capgemini, que é um dos maiores grupos de tecnologia globais do mundo, e a gente ajuda aqui no Brasil a liderar também a área de Digital Customer Experience, que cuida justamente da experiência do consumidor, onde o Omnichannel é uma das principais ferramentas para engajamento e relacionamento. Excelente, ótimo. E para a gente começar esse assunto, é interessante porque algumas pessoas não conhecem, né, o conceito de Omnichannel. Então acho que antes de a gente falar dos 5 principais pilares, é importante entender o que é Omnichannel, Marcelo. Legal. O Omnichannel, na verdade, é uma estratégia que une 3 pilares básicos assim, do conceito de transformação digital, que é tecnologia, pessoas e processos, mas com o objetivo de permitir que as pessoas tenham a mesma experiência com as marcas em qualquer canal que sirva de ponto de contato entre eles. Então, o princípio do Omnichannel é o entendimento da jornada do consumidor, quais são os pontos de contato que esse consumidor tem com as marcas, e a partir daí, como é que a gente conecta isso tudo dentro de uma experiência única para esse consumidor. Basicamente, o conceito é esse, né? Se a gente for falar um pouquinho de história assim, do Omnichannel, que é bem legal, acho que a primeira noção de Omnichannel real que se teve foi lá por 2003, mais ou menos, quando a Best Buy nos Estados Unidos criou o conceito de Customer Centricity, que é colocar o cliente no centro do negócio, né? E daí, a partir disso, com o advento tanto desse processo que foi estabelecido, quanto com o advento de tecnologia, a adoção do mobile, do smartphones, e mais recentemente com a integração de todos os processos de logística e a última milha do varejo lá, que é um dos grandes desafios dentro desse campo de tecnologia, é que a gente conseguiu ter hoje uma visão de fato do que é o Omnichannel e como isso impacta o relacionamento e o crescimento das marcas no mundo. E é interessante porque, independentemente do canal, né, se o cliente interagiu com a marca na loja física ou na loja online, para ele, não importa o canal,
é a loja que ele estabeleceu uma relação. Então, assim, por isso que é importante você lidar em todos os canais da melhor forma possível para que a experiência dele seja muito positiva, né? Acho que é isso que as marcas estão percebendo cada vez mais aqui no Brasil. O ponto é que não existe mais aquela linha que separava o digital do físico, né, do analógico. Então, para o cliente, a experiência é única. Ele não faz mais diferenciação entre comprar pelo aplicativo, ou comprar pelo site, ou ir na loja física. Ele vai notar a diferença quando a experiência for diferente. Então, se a comunicação que ele tem pelo aplicativo é diferente do tipo de atendimento que ele tem na loja, daí sim ele vai notar uma ruptura disso, e daí é que tem um prejuízo para o negócio. E o grande desafio é esse, como é que você consegue integrar essa mesma visão de atendimento, de produto, de preço, de logística, em todos os canais para esse cliente, né? Excelente. E para a gente começar, Marcelo, então, falando dos 5 pilares, qual que é o primeiro passo para quem quer começar numa estratégia omnichannel? Antes de você falar, eu quero só comunicar ao pessoal que quem quiser fazer perguntas, fique à vontade, tá, gente? É legal vocês compartilharem se existe isso na realidade de vocês, no contexto que vocês estão inseridos, vocês estão acompanhando agora, fique à vontade para perguntar, para mandar a sua sugestão, seu comentário, que eu já repasso para o Marcelo aqui e a gente faz esse bate-bola com vocês. E para quem quer começar, Marcelo, como que começa então uma boa estratégia para integrar, né, os sistemas aí do Omnichannel? O primeiro eu acho que o primeiro passo decisivo para esse tipo de operação é você ter o mindset orientado para o cliente no centro do negócio. Esse foi o primeiro passo da história do Omnichannel e ele continua como processo até hoje válido, né? Então, de um modo geral, quando a gente olha, pensando um pouquinho como as empresas veem, por exemplo, a sua gestão e operação de marketing e vendas, né? Todo mundo pensa na história do funil de vendas, né? Principalmente pelo time de comercial, né? E no funil tradicional, aquele que você tem uma geração de demanda dos leads, e daí você vai apertando o funil até o final para sair o negócio, né? Isso continua super válido do ponto de vista de gestão, mas do ponto de vista de aplicação para o negócio, o mais correto seria a gente colocar o cliente no centro da operação, no centro da empresa, e entender como como é a jornada desse cara, né? Qual é o problema dele, como ele se aproxima, como ele encontra, ou como ele deveria encontrar a marca, qual é a história que a gente conta para esse cara, se a história que a gente conta está conectada ou não com o interesse dele, se é relevante ou não, se essa história faz sentido, a gente tem uma oferta de produto ou serviço que corrobora com isso, se a gente apresenta isso de forma rápida, simples e sem atrito para o cliente para poder comprar, e depois se ele comprou, se a experiência foi válida e a gente consegue engajar ele fazendo com que ele recomende isso. Então essa visão de um novo funil de venda centrado no cliente, a partir de diversos pontos de contato que a marca tem com o cliente, que é o primeiro passo que anda. Sem isso, sem ter a visão do negócio centrada no cliente e você tomar decisões estratégicas centrada no comportamento do seu consumidor, nem começa a ficar o primeiro sinal de fracasso. Faz todo sentido. Inclusive, as empresas precisam entender que essa área de Customer Experience, Customer Success, não é só uma área, né? É a cultura da empresa. Então, as áreas precisam se conversar, seja a área de tecnologia, de marketing, de logística, eles precisam entender que todos têm que estar alinhados, precisam estar alinhados com uma orientação voltada para o cliente, né? Correto. Tem alguns sinais, a gente, nesse tipo de estratégia, quando vai fazer a implementação de uma estratégia de omnichannel, o mercado é muito rápido, a dinâmica é completamente diferente de alguns anos atrás, então a gente sabe como é um projeto que tem começo. A gente costuma brincar que o cara pergunta, mas em quanto tempo eu vou ter implantado e eu vou estar executando isso? A gente sabe que é um projeto que tem começo, mas ele não tem fim, né? Então, ele tem que ter uma interação contínua dentro do time e
os primeiros sinais, assim, de que a gente sabe que não vai dar certo, por exemplo, quando isso não é uma decisão da diretoria da empresa. Uhum. Quando não é top-down, quando não é uma decisão estratégica do negócio, né? Então, se não é uma decisão estratégica, não faz parte da cultura do negócio, não faz parte do mindset do time que lidera o negócio, a gente sabe que não vai funcionar. Interessante. E pela sua experiência, Marcelo, como que a gente faz para entender esse impacto, né, dos pontos de contato? Como que a gente mensura esses dados, essas informações para extrair valor, conseguir gerar insight para gerar mais negócios? Essa é uma das partes que torna a estratégia de Omnichannel muito valiosa, porque assim como qualquer estratégia de marketing digital, hoje o processo é muito mais orientado para engenharia do que para talento e alguma outra soft skill, né? Então, a gente tem a capacidade de, em cada ponto de contato, identificar qual é a ferramenta ou argumento de estratégia de marketing e vendas que vai ajudar o consumidor a passar para o próximo passo, né? E isso é muito fácil de mensurar, né? E os indicadores, de um modo geral, eles variam de acordo com a estratégia do negócio, né? Se ele está mais orientado para uma estratégia de marca, se ele está mais orientado para uma estratégia de aumento de share, então, isso varia bastante. Mas quando a gente está falando especificamente de e-commerce e do mercado, da orientação do mercado digital, tem dois indicadores que são fundamentais assim, para a validação de uma experiência omnichannel de sucesso, né? A primeira delas é o NPS, né? Que é o Net Promoter Score. Esse é um conceito relativamente novo no mercado também. O Net Promoter Score é um conceito que faz com que você consiga mensurar qual é a probabilidade do teu cliente em recomendar a tua marca, né? E esse é, de fato, o resultado final da jornada do consumidor, né? Você engajar o cliente a ponto de que ele se transforme em embaixador da tua marca. O Omnichannel permite isso, mas o NPS e o score do NPS, como você mede isso, quanto mais alto o teu NPS, maior é a probabilidade do teu consumidor indicar o teu produto. É um conceito relativamente novo, mas ele já é muito aplicado no Brasil e por empresas de vários segmentos. A gente não está falando só de B2C, a gente está falando de B2B também, né? Então, eu conheço uma empresa de software, que vende software de gestão, que coloca o NPS, que é o indicador de satisfação do cliente, como um dos principais indicadores para, inclusive, validar bônus e bônus anual, né? Então, só ganha bônus quando a empresa tiver um índice de satisfação do consumidor muito elevado. Então, a remuneração está atrelada, né? Está atrelada à satisfação do consumidor, né? A experiência... Então, não basta só você ter uma estratégia de marca eficiente, você ter uma estratégia de mídia eficiente, você ter um atendimento diferenciado, você ter um pós-venda, você ter uma entrega. Se isso tudo não estiver conectado e não estiver contando a mesma história, sem nenhum atrito para o cliente, não vale. E o cliente responde isso e algumas empresas já atrelam remuneração a esse indicador, né? Tem um outro ponto muito importante que você citou, que empresas de quaisquer segmentos conseguem aplicar o NPS, né? Porque muitas vezes tem uma visão de mercado que é empresa de tecnologia que consegue, mas na verdade não. Você pode ser usado em qualquer tipo de segmento. Em qualquer tipo de segmento e, às vezes, do modo mais simples. Hoje já tem ferramentas com um custo bastante baixo para você poder, numa loja física, você conseguir fazer esse tipo de levantamento, né? Ou então num B2B, numa grande empresa de gestão, como eu acabei de comentar. E esse seria um dos principais indicadores, mas se a gente for pensar do lado do resultado do digital, né, por exemplo, de um e-commerce,
um dos principais indicadores que ele não é hoje tão considerado assim, porque os principais indicadores de e-commerce normalmente são taxa de conversão no negócio, né? Mas é a taxa de conversão baseada só em tráfego digital, tráfego orgânico e de mídia não paga, né? Direto e orgânico. Tem um nome, uma sigla para isso, que chama DORO, Direct and Organic Revenue, né? Então, qual é a taxa de conversão daquele tráfego que vem para o teu site ou para a tua loja, que não é de mídia paga, que é só de mídia não, de awareness, né? Então, esse é um outro indicador importante para entender o sucesso de uma estratégia omnichannel. Excelente. E pensando que os consumidores estão cada vez mais exigentes, e quando eles têm um contato com empresas como o Disney, a Amazon, empresas que são referência em atendimento, até pegando case aqui do Brasil como Nubank, que mostra de diversas formas como os colaboradores estão engajados em solucionar o problema do cliente, e mais do que isso, né? Encantar, né? Entregar uma expectativa, né? Superar a expectativa. A pergunta que eu faço para você é: como personalizar, no momento em que os consumidores querem tanto conversar com a marca, que seja uma relação muito próxima e personalizada, qual é a estratégia de omnichannel que a gente consegue personalizar a comunicação em diversos canais para esse consumidor? Isso é um ponto muito, muito interessante, porque sem a personalização, né, sem se criar relevância para o consumidor, fica tudo, na verdade, muito chato, né? Fica tudo muito parecido, fica todo mundo muito igual. E eu acho, e esse é o grande ponto de virada, por exemplo, das operações de marketing, né? Primeiro é um desafio, como é que você consegue personalizar em escala, né? Então esse é um desafio gigante, mas também já existem algumas alternativas para isso. Mas o principal é que você consiga o que a gente chama de fonte única da verdade, o single source of truth, né? A partir do momento que você tiver uma base de dados centralizada de todos os teus clientes e do histórico de relacionamento com eles, né, você consegue começar a criar segmentação a partir de comportamento de consumo. E a partir desse comportamento de consumo, você começa a cruzar dados de comportamento de consumo com sociodemográfico, indo para um exemplo bastante simples hoje, né? Quando a gente fala de CRM, o CRM ele traz, na verdade, só dados do relacionamento passado do cliente com a marca ou com a empresa, né? Hoje, o que a gente tem visto no mercado é o cruzamento dos dados do CRM, que é tudo o que eu já fiz, como eu já me relacionei com aquela marca, associado aos dados de navegação online. Então, eu consigo, a partir do meu comportamento de relacionamento nos sites, mais com o meu histórico de navegação, eu consigo cruzar dados e utilizando daqui a pouco ferramentas de inteligência artificial, eu já consigo fazer uma análise preditiva de qual é o comportamento de consumo daquele cliente, né? E o que ele pode comprar na loja, ou qual é o potencial interesse dele naquela interação comigo. E a partir disso, eu tenho que devolver para ele uma comunicação que faça sentido para aquele momento que ele está conectando com a marca, né? Aí o grande desafio é, como eu falei antes, que é como se cria essa escala, como é que você humaniza aquilo que hoje, por exemplo, tem uma inteligência artificial, tem um chatbot conversando contigo, ou tem um retargeting ali que você entra num site e quando sai tá aquela propaganda fica te perseguindo em N locais. Essa é a parte chata, né? E de alguma forma hoje, inclusive, ilegal, porque você tem hoje a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que não permite que você use o dado do cliente de qualquer forma, né? Mas com critério e com uma boa dose de humanização na comunicação, você consegue fazer isso
da estratégia. É importante entender que até quando é uma relação B2B, né, não só B2C. Porque tem uma frase que eu gosto muito que é assim, mesmo que seja B2B, a negociação, por trás de um CNPJ tem um CPF, né? Então, são pessoas falando com pessoas, né? Isso que acho que em nenhum momento pode ser esquecido, porque por mais que seja uma relação empresa para empresa, é um funcionário, é uma pessoa que está por trás daquela operação. Perfeito. E tem um cenário hoje que é o seguinte, especificamente no B2B, e hoje a gente... o Omnichannel no B2B ainda está engatinhando, mas ele é uma demanda muito latente já, pelo seguinte critério. Hoje, como você falou, é uma pessoa que está representando um CNPJ, de fato. Só que quando a gente está hoje se relacionando como empresa, a gente está trazendo aqueles nossos comportamentos de consumo do B2C para dentro do negócio. Então, hoje, se eu estou comprando no papel de um comprador de uma empresa que está se relacionando lá com seus potenciais fornecedores, eu quero ter a relação com essa empresa da mesma forma que eu tenho como consumidor. Excelente. Então isso é uma demanda assim, que vai crescer muito nos próximos anos, né? Também esse cenário de omnichannel no B2B. Muito bom. Até agora nós falamos sobre como você começa a integrar uma operação de omnichannel, a importância de mensurar dados, que faz todo sentido personalizar, mesmo que seja em escala, para você ganhar um diferencial e agregar valor para o consumidor. E agora acho que é um ponto muito importante, assim, como que você mantém uma operação rodando com uma melhoria contínua, né? Muitas pessoas acham que a partir do momento que você já estruturou, agora eu não preciso tomar tanto cuidado porque a parte mais difícil já foi. Na verdade não, né? É uma melhoria contínua, então conta um pouco pra gente sobre como melhorar os processos, como retroalimentar a operação, como manter uma operação ágil. E eu acho muito legal que você até já tinha mencionado antes que você precisa pensar grande, começar pequeno e se mover rápido. Então, assim, no teu ponto de vista, Marcelo, com a tua experiência, né, como que você acha que precisa ser uma melhoria contínua? Então, a gente tem algumas frases que a gente costuma citar aqui internamente, que assim, se o cara não faz gestão direito, ele não vai fazer uma gestão digital direito. Se você não faz marketing direito, você não vai fazer marketing digital direito, né? Da mesma forma, um dos grandes momentos assim de você perceber se a estratégia digital ou de omnichannel vai dar certo ou não é o quão preparada a empresa ou a pessoa como profissional tá para assumir que ele vai ter que quebrar algumas crenças existentes, que ele vai ter que ser mais rápido do que foi antes, que ele vai ter que testar muito, né? E que ele vai ter que assumir riscos para execução. E, de um modo geral, a melhoria contínua, ela pressupõe isso, estabelecer também esse mindset de testes, né? Essa iteração que a gente fala voltando lá atrás, ok, eu coloquei o meu consumidor, o meu cliente no centro do meu negócio. Eu consegui organizar de forma estruturada a minha base de dados para que eu consiga coletar isso no momento que seja necessário, né? Eu tenho uma estrutura de personalização que entende qual é a fase que cada momento esse cliente está, qual é a ferramenta que eu tenho que ativar ele para ele passar para a próxima fase, sem ele perceber isso, né? E depois eu tinha a questão da mensuração de dados. Então, como é que eu avalio se isso está funcionando ou não, né? A otimização, na verdade, é isso tudo junto, né? E de forma contínua. Então, tem um ponto que ele é negligenciado na história da otimização. Eu acho que tem isso muito da cultura corporativa brasileira também. A gente planeja, a gente executa e a gente até avalia o resultado, né? Só que falta, às vezes, tem um gap na questão do aprendizado. Então, ok, o que eu aprendi com esse erro que eu não vou cometer mais e que eu vou, então, reduzir o tempo de absorção daquela disciplina
E como é que eu reaplico isso, trazendo para dentro do negócio para empurrar ele para que ele seja, os processos sejam mais rápidos, melhores, mais eficientes e tal. Então, esse processo de retroalimentação, para mim, acho que o principal gap hoje que existe é o quanto a gente está apto para aprender com os erros. Né? Não é nem errar, porque errar todo mundo erra, projeto dá problema em qualquer lugar e tal, mas o quanto a gente está apto para aprender com os erros e entender que vai errar, e entender que não vai funcionar, e ok, descarta que não funciona e melhora que funcionou. E tem um ponto que você citou que eu gosto muito, que é assim, testar. Tem algumas empresas que acreditam, né, que a partir do momento que você montou uma campanha, que você montou uma estrutura pensando numa ação específica e você fez um teste, aquilo deu certo, então eu vou replicar em todos os pontos de contato como se aquilo fosse uma receita de bolo. E aí esquece que na verdade não, é um teste contínuo, porque o que deu certo hoje não vai dar certo amanhã. E eu acho que falta muito essa cultura do teste, né? Assim como você falou da cultura do erro, é muito curioso, porque fora do país, se você pensar nos Estados Unidos, por exemplo, é comum as startups errarem e muitos investidores investirem naquelas startups que já quebraram, porque é valorizado, o erro é valorizado. Ele é valorizado como um processo da aprendizagem. Aqui no Brasil, não. As empresas não gostam de citar erros, não gostam de aprender com os erros. É muito curioso isso, como é cultural, né? A valorização da experiência, né? Exato. Se você não errou nunca, eu acho que aí que está o problema, né? Perfeito, perfeito. Gosto muito dessa abordagem, então acho que fica com uma grande lição para quem está assistindo. Valorize o erro, né? Porque você aprende corrigindo o erro e tem essa cultura de valorizar não só os acertos, mas os erros também. E para a gente, encaminhando já para a finalização desse web seminário, para fechar com chave de ouro, eu acho muito legal falar exatamente sobre essa temática do fracasso, né? Como evitar o fracasso? Quais são os principais riscos que você vê hoje na operação de Omnichannel? O primeiro deles é assumi-los. Ótimo. Excelente. Esse é o primeiro passo, né? Óbvio que, dependendo do tamanho da tua operação, ou do tamanho da tua capacidade de investimento, você vai ter uma margem maior ou menor para arriscar, né? Mas o cenário que a gente tem hoje é que eu não preciso fazer hoje um projeto gigante, né, de centenas de milhares de reais para testar e validar uma operação de Omnichannel, né? O primeiro passo é fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que começar em algum lugar. O Omnichannel é muito legal porque você consegue começar de forma muito rápida, muito pequena, uma operação, mesmo que seja gigante. Não importa se você tem uma loja, tem 500 lojas. O compre online e retire na loja é uma coisa que você pode implantar amanhã na tua operação, com um site, um telefone e um atendente na loja, tão simples quanto isso, né? E você já vai conseguir medir o impacto da tua operação no Omnichannel e onde é que tu está acertando ou errando na avaliação da experiência do cliente. Então, essa é a primeira visão, assim, tem que começar, porque se não começar e não fizer, e não der o pontapé inicial, a empresa do teu lado vai fazer, o teu concorrente vai fazer, e o consumidor, a carteira dele é a mesma. Ótimo. Não vai, a carteira dele é a mesma, ele vai escolher com quem ele vai compartilhar a carteira, com quem ele tem a melhor experiência. E, aliás, inclusive, tem pesquisas que comprovam isso, que os consumidores, principalmente o consumidor brasileiro, que normalmente é um consumidor mais exigente que o consumidor global, ele está muito mais apto a gastar mais com quem provê para ele uma melhor experiência, do que, inclusive, no cenário de comparativo com consumidores globais. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo a gente tem que escolher as nossas brigas, né? Então, a questão do Omnichannel, ele faz parte de um processo de transformação digital. E, de novo, não importa se é B2B, se é B2C, se é uma empresa de grande, médio ou pequeno porte, né? A mudança de mentalidade, né? Se você não está apto para mudar a mentalidade, para errar mais, para testar mais, o exemplo que a gente estava falando há pouco
né, sobre cultura. De novo, é muito comum nos Estados Unidos, quando você termina um projeto ERA, fazer o pós-mortem, né? Pós-mortem é, de fato, sentar na mesa todo mundo assim, ok, qual foi o aprendizado? Aqui a gente olha quem é o culpado. Excelente. Então, é bem assim mesmo. O mindset é muito diferente. Então tem que eliminar isso, tem que ver qual é o aprendizado e como é que eu vou para frente. Esse é o ponto. Ótimo. E lembrar também de você treinar a equipe, né? Você precisa retroalimentar a equipe também. Porque a gente tem que lembrar que a empresa é feita de pessoas, né? E se você não treina, não capacita o seu time, eu vejo muitas empresas se preocupando da porta para fora. Então, experiência do cliente, mensuração de resultado, quais as métricas que eu analiso, que eu consigo validar se estou no caminho certo ou não. Mas, em contrapartida, eu esqueço, né, que da porta para dentro tem o meu funcionário, que ele precisa ser bem treinado, ele precisa ter um processo contínuo de aprendizagem, e muitas empresas também negligenciam isso, né? Tem uma frase, se eu não me engano, é do fundador da Azul, do JetBlue, né, nos Estados Unidos, que ele fala que se você não tratar bem os seus colaboradores, eles não vão tratar bem o teu cliente. Sim, excelente. Esse é o primeiro ponto. E daí sim, quando a gente fala sobre a mudança da cultura e a mudança de processos, óbvio que ela parte do princípio de você colocar o cliente, o consumidor, no centro do negócio, mas se do ponto de vista de gestão, você não fizer uma gestão orientada para o teu time, para valorizar ele, para que a comunicação seja clara, para que a definição de metas e estratégia fique muito clara para todo mundo, e do ponto de vista de marca e empresa, tu não tem um propósito significativo para ele, né? Milionário não é mais aquele cara que tem R$1 milhão no banco, né? O milionário é aquele cara que consegue impactar muitas pessoas com o propósito do negócio. Então, acho que esse é o princípio do impacto da cultura na transformação digital e numa operação de omnichannel. Maravilha, excelente. Marcelo, então, para a gente encerrar, você tem mais alguma consideração além desses pontos que a gente falou? E obrigado a todos que já estão até agora aqui acompanhando a gente. Tem bastante gente acompanhando. Isso é muito legal ver pessoas engajadas, né, empresas interessadas nesse assunto. E qual é a sua consideração final, Marcelo, para a gente fechar com chave de ouro? O Omnichannel é um assunto que a gente é apaixonado, a gente adora falar, adora fazer. A gente foi um pouquinho mais conceitual aqui, né, para tratar sobre os pilares de construção disso. Mas a gente, tanto na Intel quanto na Capgemini, a gente compartilha muito conteúdo sobre Omnichannel, sobre transformação digital. Quem quiser acompanhar, a gente está em publicação disso em mídias sociais com bastante frequência. A gente tem um evento que vai realizar no InovaBra no começo de abril, que chama Connected Commerce Tour, onde a gente vai trazer clientes da Iteris, da Capgemini, para a gente conversar sobre um pouquinho mais da prática disso. Está todo mundo convidado. Quem quiser saber, é só procurar lá no InovaBra sobre o Connected Commerce Tour, ou então me manda um e-mail que a gente orienta aí. Eu sei que ainda tem algumas vagas e vale a pena a gente ampliar esse debate também. Show de bola! Tem só um detalhe aqui, tem uma pergunta que foi feita. Como o Marcelo define o ciclo do Omnichannel? Como eu defino o ciclo do Omnichannel? A gente tem um checklist, né, que costuma utilizar para validar o Omnichannel no mercado, né? Então, o ciclo seria o seguinte: eu tenho a visão unificada do meu cliente, eu tenho a visão 360 do cliente e para o cliente, né? Eu consigo dar visibilidade de estoque para o cliente, independente do canal que ele está acessando a minha marca. Se ele compra em um canal, eu consigo rotear esse pedido, eu consigo transformar esse pedido do aplicativo móvel e levar ele para a loja, ou se ele compra numa loja, eu consigo rotear esse pedido para ele retirar em outra loja ou receber em casa, né?
E o último seria o meu atendimento ao consumidor, o meu Customer Service, SAC, cada um tem um nome diferente. Ele está integrado com essa visão. Quando a pessoa entra em contato com a minha empresa, o atendente tem autonomia e ele sabe o que já aconteceu, ele sabe essa história, ele tem essa visão. Então, esse seria, eu acho, o nosso checklist básico assim, de operações para o Omnichannel. Excelente. Ficou claro, agradeço quem fez a pergunta e agradeço você, Marcelo, pelo seu tempo. Assim a gente encerra mais um bate-papo bacana aqui da CoinSchool. A CoinSchool, para quem não sabe, é uma escola de negócios. Nós temos mais de 10 anos de mercado, mais de 50 mil alunos formados, com cursos na área de e-commerce, marketing, mídias sociais, tecnologia. E a gente busca exatamente isso, agregar valor através do conteúdo, seja um bate-papo, uma palestra, um web seminário, através das aulas, né? A gente tem a sede aqui na Avenida Paulista, mas agora com o processo de expansão, a CoinSchool está presente em vários lugares, tem em Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis. Então você que não é de São Paulo, você pode fazer em uma das nossas regionais, um treinamento nosso, ou você pode fazer aqui em São Paulo também. A gente tem treinamentos aqui na Avenida Paulista que são presenciais. Ou se não tiver em nenhum desses lugares, nenhuma das regionais, você pode fazer online ao vivo e participar aqui dos nossos cursos em tempo real, interagindo com uma tecnologia muito bacana. E é legal que, para quem está assistindo esse web seminário, entre em contato aqui, se tiver interesse em qualquer curso da CoinSchool, seja Facebook, seja Instagram, seja curso de e-commerce, que a gente tem aqui um gerente de e-commerce que nesse treinamento tem uma das disciplinas que fala exatamente sobre Omnichannel. A gente tem profissionais do mercado, um time muito especializado de pessoas que realmente aplicam aquilo que elas ensinam em sala de aula. É só entrar em contato aqui, manda um e-mail para a gente no contato@coinschool.com.br ou liga aqui, né, no 47669000, fala que você assistiu esse web seminário e terão 25% de desconto para qualquer um dos cursos aqui, mas 25% não é para sempre não, viu, gente? É até semana que vem, tá dia 5, porque também não dá, né, Marcelo, para ficar deixando 25% em qualquer momento do ano. E eu recomendo, porque eu sou um profissional certificado em marketing digital de alta performance pela CoinSchool. Que legal, que bacana. Eu fico muito feliz de ouvir isso. Essa você não sabia. Eu fico muito feliz de saber isso. E é que assim, eu estou careca de saber, e careca literalmente, né, de saber a importância do marketing, do e-commerce, das redes sociais para você potencializar a carreira como profissional e potencializar a operação da tua empresa. Mas muitas empresas não perceberam ainda a importância de você se digitalizar. E aqui na CoinSchool, independentemente do seu momento de vida, se você é um profissional que está entrando no mercado agora, ou se você já está há muito tempo no mercado e quer só aprimorar, se aprofundar, a gente tem treinamentos aqui para vários momentos da vida profissional. E é muito bacana porque eu fiz um curso aqui na CoinSchool em 2013 de gestão de marketing digital. Também sou um ex-aluno e estou hoje há 5 anos aqui na CoinSchool e tenho orgulho de trabalhar com educação. Adoro muito, acredito que é isso que move tanto as pessoas quanto as empresas. Tem até uma frase do Monteiro Lobato que eu gosto muito que fala que um país se faz com homens e livros. Então eu acredito muito nisso, que a educação é o que move as pessoas. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos que acompanharam até agora. Muito obrigado por terem separado esse tempo. E para quem não conseguiu, depois vai ficar gravado, né, disponível esse conteúdo lá no nosso YouTube. Desejo sucesso para vocês, sucesso Marcelo, sucesso para Itélios. Obrigado e um excelente término de semana. Valeu, Marcelo. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.